Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar com o Salomão sobre um tema extremamente atual e relevante para o nosso contexto, que é sobre popularidade. Nunca se falou tanto sobre ter seguidores, temos aí os digitais influencers, frases como me siga, se inscreva, compartilhe, nunca foram tão ditas, né? Aliás, talvez nem existissem neste sentido, né? De seguirmos alguém em rede social. Mas é apenas uma maneira moderna, com tecnologia, de fazer aquilo que o homem sempre fez e de correr atrás daquilo que o homem sempre correu. Todo homem, aí o ser humano de maneira geral, quer fama, gosta de ser influenciador, gosta de ter poder, reconhecimento, e mensagens são compartilhadas sempre de um jeito ou de outro, nem que for um sinalzinho de fumaça, né? Cartas, pombo correio, mas hoje numa velocidade extremamente grande, né? Nós compartilhamos aí informações e também pessoas aí sempre influenciaram, foram seguidas, né? Sempre tiveram aí os seus seguidores, sempre lideraram e sempre houve esta busca por fama, por popularidade e desta maneira também de exercer poder e influência. Quem você tem seguido? Se você der uma olhada aí nas suas redes sociais, quais pessoas você segue, até que ponto elas influenciam a sua vida, até que ponto elas te edificam, te ajudam na vida como um todo e até mesmo te aproximam mais de Deus, ou até que ponto elas te distanciam de Deus, fazem com que a cobiça no seu coração seja alimentada, a vaidade e outros pecados que acompanham, não é? Estas coisas. Quem você tem seguido, quem tem influenciado a sua vida? Você percebe que você tem se parecido mais com o Senhor Jesus Cristo? E como você também tem influenciado pessoas pela sua palavra, pela sua atitude e também pelo seu testemunho? E como você também se vê neste mundo? Como você define a sua identidade? Você busca aí a sua identidade no meio deste mundo, onde há tantas pessoas, né? Onde é difícil às vezes, vamos dizer assim, encontrar um lugar ao sol. Será que esse deve ser o propósito do nosso coração, encontrar um lugar ao sol? Como nós queremos ser vistos pelas outras pessoas? O que nós buscamos? Você busca popularidade, você busca ficar bem com todo mundo, você busca agradar todas as pessoas? O quanto isso mexe com o seu coração, o quanto isso te deixa alegre ou triste, te deixa para baixo, depressivo ou motivado? Quais são as motivações do seu coração? É muito assunto que a gente pode falar dentro deste texto aí de Salomão, não é verdade? Bom, mas hoje nós vamos falar basicamente sobre popularidade, sobre influência, sobre seguidores, sobre aqueles que influenciam e aqueles que seguem, sobre liderança e sobre os benefícios e também os perigos que estão envolvidos em tudo isso. Bora lá conversar com Salomão? Hoje o nosso texto é Eclesiastes capítulo 4, versos de 13 a 16. Faça a leitura do texto e continue aí para nós meditarmos na palavra de Deus. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não mais aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Hoje, de uma maneira muito particular, né, até mesmo pelos recursos que nós temos, nós percebemos que como essa questão da busca pela popularidade, pela fama, pelo reconhecimento, pelo prestígio se tornou muito grande. Afinal, hoje todos nós temos uma câmera na mão e podemos postar aí os nossos vídeos ou ter a nossa rede social e compartilhar aquilo que nós estamos fazendo. Isso não é nada de necessariamente errado ou pecaminoso. Deus deu inteligência ao homem, os recursos para ele desenvolver mesmo tecnologia e usufruir de todas estas coisas para o seu próprio deleite, para o bem e progresso da humanidade, né? Não tem nada de mal com estas coisas, até mesmo para o nosso entretenimento e lazer. Nós não podemos demonizar as coisas, mas o problema está, antes de tudo, é no nosso coração.
Satanás tem um certo papel nisso quando ele nos tenta e se aproveita da nossa fraqueza, mas Tiago vai nos dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. O problema é o mau uso que nós fazemos das coisas, quando nós utilizamos de coisas ilícitas, corrompemos aquilo que é bom que Deus nos deu, usando às vezes no contexto errado, da maneira errada e na intensidade errada. O pecado é uma corrupção daquilo que é bom, daquilo que nos foi dado por Deus. E as tecnologias não estão fora disso. Nós podemos usar tanto para o bem, para glorificarmos a Deus, como também para pecar contra Deus e contra o nosso semelhante. Então essas tecnologias hoje que nos servem tanto, mas ao mesmo tempo nós também não sabemos utilizar como deveríamos utilizar. E como você enxerga aí na sua vida esta busca pela fama, pelo reconhecimento, pela popularidade? Às vezes é difícil para a gente medir, ter aí um equilíbrio. A gente percebe, por exemplo, nas redes sociais, o quantas pessoas falam que amam umas às outras, o ídolo fala para os seus fãs que amam os seus fãs e os fãs também falam que amam os seus ídolos, e ao mesmo tempo a gente percebe assim que há algo de tão estranho neste tipo de relacionamento, que às vezes basta o ídolo fazer algo que desagrada os seus fãs para os fãs passarem do amor para o ódio, e vice-versa também. Às vezes as pessoas estão ali seguindo, elogiando, aplaudindo, eu amo você demais, eu te amo, faz aquelas declarações sem nunca ter visto a pessoa, de repente também odeiam, falam mal, denigrem a imagem, um tipo de relacionamento assim bem estranho, Mas pensando aqui para nós, meros mortais, o quanto você aí é machucado pela busca por popularidade, por fama, por reconhecimento, até que ponto você está disposto a sacrificar a si mesmo, os seus ideais, os seus princípios para agradar pessoas? E será que agradar pessoas é saudável a qualquer custo? Será que nós temos que nos moldar e perder até a nossa identidade só para ter reconhecimento, fama e prestígio? Será que a nossa vida se define por agradar homens? Certa vez Jesus, ali quando ele ressuscita Lázaro, o texto diz que os fariseus tentaram matar Lázaro novamente, porque não foi por falta de evidência para eles crerem em Jesus, mas mais à frente ele diante diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que nós não temos também amado mais este mundo como um sistema pecaminoso, a glória dos homens do que a glória de Deus? Será que nós não temos buscado a nossa identidade aí no mundanesmo e afinal de contas não temos a identidade nenhuma? Pois ao mesmo tempo em que o mundo prega que você tem que ser diferente e exalta o fato de você ser quem você quiser e ser diferente, ao mesmo tempo é uma massa de todo mundo igual. Onde o cristão encontra a sua verdadeira identidade, o ser humano, se não na pessoa de Jesus Cristo, se não no relacionamento com Deus, para quem nós fomos de fato criados? Vamos ver aqui com Salomão alguns riscos da popularidade e também alguns benefícios. Em primeiro lugar, Salomão aí fala que a popularidade envolve o perigo da soberba. Ele diz aí que é melhor o jovem, pobre e sábio do que um rico velho, mas porém que já não se deixa admoestar. O que Salomão está querendo dizer aí é que nós corremos este risco de que a popularidade, a fama, o poder e até uma certa experiência endureça o nosso coração de tal forma que a gente se sinta acima das outras pessoas e não há mais ninguém abaixo de nós e nem mesmo ao nosso lado, quanto menos acima, para nos corrigir e nos advertir. As pessoas estão simplesmente no nível inferior, não há ninguém que possa apontar o dedo para nós e dizer que estamos errados. Afinal, a gente já tem experiência demais, sabedoria demais, a gente já sabe demais da vida. Então, quem que vai poder dizer para nós que nós estamos errados e nos confrontar? Mas Salomão, observando a vida humana, o relacionamento dos homens, e aqui neste texto inspirado por Deus, ele vai dizer assim, é muito melhor um jovem em comparação com o rei velho, um jovem pobre em comparação com o rico velho, porque é um rei, ele tem poder, ele tem riquezas. Por quê? Porque o jovem, ele aí é sábio, não é simplesmente porque ele é jovem e pobre, que nós podemos ter jovens e pobres tolos, como jovens e pobres sábios.
como também ricos e velhos, né? Sábios e ricos e velhos tolos, né? A questão aí, o contraste principal é que ele é sábio, este jovem é sábio. E é sábio porque, à luz da Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria envolve também o aprendizado contínuo e o reconhecimento de que nós não sabemos tudo o que poderíamos saber. Nós temos sempre algo a aprender. Quando a gente acha que já sabe tudo e deixa de aprender, aí nós deixamos de ser sábios. E quando também nós não mais nos deixamos advertir e corrigir. Quando a gente se sente extremamente mal quando alguém aponta um erro e a gente não aceita, a gente não admite, a gente não tem aquela humildade suficiente para dizer, você tem razão, eu errei, eu estou indo para o caminho errado, eu estou pensando errado, obrigado porque você abriu os meus olhos. Aí ele vai dizer aqui porque o rei velho, né, ele não se deixa mais advertir, admoestar, corrigir, ou seja, vai ser um velho tolo que vai quebrar a cabeça, vai errar e ainda vai ter uma atitude ali extremamente soberba e vai insistir no seu erro, mas como ele tem poder e influência, ninguém vai poder pará-lo, né? Mas ele vai acabar destruindo a si mesmo, o seu reino, a sua própria vida, né? A sua dinastia, porque ele é um rei que já não se deixa admoestar. Esse é um dos perigos da popularidade, da fama e que o líder muitas vezes corre, é o perigo da soberba. Afinal, você está num lugar de destaque, as pessoas olham para você, as pessoas te admiram, te seguem, copiam o seu estilo de roupa, o seu estilo de falar, as suas ideias e você influencia tanto que parece que você se torna uma pessoa intocável, inerrante e ninguém mais pode te atingir, muito menos desconstruir esta imagem que você criou. Mas no próprio livro de Provérbios, onde há muita autoria de Salomão, a Bíblia fala muito sobre a necessidade que nós temos de repreensão, de sermos corrigidos, de como isso é uma bênção. Por exemplo, Provérbios 16, 18 vai dizer assim que a soberba precede a ruína. Então o coração soberbo ele está prestes a levar o soberbo para a queda, para a destruição, para a ruína da sua vida. Em Provérbios 15, 31, Salomão vai nos dizer assim, que aquele que aceita a repreensão encontrará morada com o sábio. Um pouco antes, Provérbios 13, 18, Salomão vai dizer aí que afronta e pobreza acompanham aquele que não aceita a repreensão, mas será honrado aquele que acata ali a repreensão, que tem um coração ensinável. E uma das coisas que Deus mais se coloca contra é a soberba e o orgulho. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, vai dizer assim que Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus se coloca contra, não é que Deus é neutro ou indiferente, Deus se coloca contra os soberbos, mas dá graça aos humildes. Tenhamos muito cuidado com a busca por influência, a busca por liderança, a busca por popularidade, por ser o cara, por ser influencer, a busca por ter seguidores, por ter fama a qualquer custo, porque a soberba está logo ali. A linha é muito fina para nós termos o coração soberbo, não sermos mais ensináveis, não aceitarmos mais correção, repreensão, e isso é uma desgraça, é uma ruína. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes de coração, os humildes de espírito. Em segundo lugar, verso de número 15, um grande perigo também na busca por fama, popularidade a qualquer custo, se nosso coração estiver nisso, é porque estas coisas são instáveis, é a instabilidade. O texto aí fala que Salomão viu pessoas que antes seguiam o rei, que ficou muito tempo no trono, o rei velho, né, vamos dizer assim, agora seguem o rei que o sucedeu, o rei jovem que sucedeu aquele rei anterior. Ou seja, as mesmas pessoas que seguiam aquele antigo rei que gozava da fama, do poder, da popularidade, da influência, agora estas mesmas pessoas se devotam a um outro rei jovem que começou a governar. Ou seja, as coisas aqui nesta vida, elas são instáveis, elas não permanecem para sempre. Se o nosso coração estiver nas conquistas deste mundo, estiver em nós alcançarmos posição de destaque, de influência,
se o nosso coração, se o sentido da nossa vida, se a nossa felicidade, se aquilo que nós buscamos para preencher o nosso coração estiver em cargos, em situações, em pessoas, em poder, em fama, em dinheiro, se estiver nessas coisas, nós vamos nos ver extremamente frustrados, porque estas coisas estão sujeitas a terminarem. Ainda quando nós estamos aqui vivos, nós podemos perdê-las, pode vir uma crise, você pode perder todas as coisas, você pode perder seus seguidores, você pode perder a popularidade, você pode perder o poder, o dinheiro, a fama, todas estas coisas você pode perder, e as mesmas pessoas que te seguiam, elas vão seguir uma outra pessoa. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, do retiro dos artistas, né? Artistas que fizeram fama, arrastavam multidões, tinham milhões de seguidores, hoje estão lá esquecidos neste tipo de asilo, né, para artistas, e ninguém mais faz caso, ninguém lembra, porque a nossa sociedade tem muito desta mentalidade, né, utilitarista. Eu amo meu ídolo enquanto ele me dá aquilo que eu preciso, enquanto ele oferece tudo aquilo que eu busco. Mas se ele já não me oferece aquilo mais, ele já não presta, eu descarto e eu vou seguir a um outro, né? A gente vê isso, esses discursos de ódio, né? Como já falamos aqui, às vezes as pessoas tinham seguidores que amavam, eram admiradas, lotavam seus shows, curtiam tudo que a pessoa postava nas redes sociais, suas músicas bombavam. De repente aquela pessoa já é odiada, nada nela mais presta, aquela pessoa ali é esquecida, porque estas coisas nesta vida são instáveis, as coisas neste mundo caído são instáveis, e elas não foram feitas por Deus, elas não foram dadas por Deus, ainda que neste mundo caído, para ser o sentido da nossa vida, o nosso chão, o nosso fundamento, a razão da nossa existência, o nosso alvo final. O problema é que nós fazemos destas coisas o nosso alvo final, nós buscamos preencher o nosso coração nessas coisas, mas estas coisas, algumas delas são pecaminosas mesmo, né? E tem motivações puramente pecaminosas, de egoísmo, de prepotência, de vaidade, de futilidade, de avareza, de tudo mais, né? De querer ser o centro das atenções. Tem coisas que não dá para a gente negociar mesmo. Mas muitas coisas são boas dadas por Deus neste mundo, que a gente pode aproveitar e deve, com gratidão, mas não como um fim em si mesmo. Mas estas coisas devem ser vividas em relação a Deus, pois elas só têm sentido com Deus, elas só têm sentido numa perspectiva eterna, mas nós não podemos colocar a criação ou qualquer criatura no lugar do Criador, o qual é bendito, né, eternamente. Amém, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo perigo aí é a instabilidade. Estas coisas são instáveis. Se você colocar o seu coração, a razão da sua vida nisso, saiba que você tem grandes chances de se frustrar, porque elas são instáveis, e acima de tudo nós estaremos desagradando a Deus e as consequências não serão boas para a nossa vida, não é? Terceiro lugar, o terceiro perigo da busca desenfreada por popularidade, fama, influência, é o perigo da vaidade. O verso 16 aí nos diz que era sem conta o povo que este rei dominava, era uma galera, era muita gente, era uma multidão de seguidores que admiravam o rei, que faziam tudo o que o rei ordenava, que seguiam o rei, que se espelhavam no rei, que eram dominados pelo rei, que estavam debaixo da influência e do poder deste rei. Era uma multidão imensa, mas ao mesmo tempo o autor diz aí, tão poucos que virão depois se alegrarão nele. Por quê? Nós já falamos aqui da instabilidade, né? O rei passará, a sua fama passará. Pense aí nos principais reis, imperadores da história. Eles ficaram aí nos livros de história, alguns monumentos, né? Praticamente destruídos, uns mais, outros menos. Tiveram a sua fama na história, mas onde estão eles hoje para gozar do seu poder, para gozar do seu dinheiro, da sua fortuna, da sua influência? Onde estão aí os seus seguidores, os seus admiradores, os seus servos? Claro que tudo isso já passou, assim como passará para todos nós. Isso parece até um papo pessimista, né? Mas é a dura realidade da vida para que a gente encontre um coração sábio e corra atrás daquilo que de fato
vale a pena correr, aquilo que de fato seja importante e não fútil. E aqui Salomão está dizendo que os que vierem depois tão pouco se alegrarão nele, porque isso já passou, já foi, agora virá um outro rei, será um outro povo e daí por diante. Não sei se você também já passou por isso, né? Às vezes amigos, né, que nos admiravam, pessoas que estavam próximas de nós, de repente, né, basta desagradá-las para que elas virem as costas, para que elas se relacionem com outras pessoas, nos esqueçam e até se voltem contra nós. Você deve talvez pensar aí na sua vida em pessoas que antes você podia contar, que antes te ajudavam, te incentivavam, te elogiavam e de repente viraram as costas e se tornaram até inimigas, não é? É isso que Salomão aqui está querendo nos dizer sobre esta vaidade. Ele diz, no fundo é vaidade, é a expressão que mais aparece aí, né? Ou uma das que mais aparecem neste texto, né, de Eclesiastes, e quer dizer futilidade, é algo vazio, é algo sem sentido, é algo sem valor, é como vapor, é como bolha de sabão. E Salomão enxerga principalmente estas coisas numa perspectiva terrena, humana, sem levar a eternidade em conta, sem levar Deus em conta. Salomão está dizendo, se o que nós temos é somente esta vida e nada além, se o que nós temos é simplesmente esta vida e nada além do sol, é pura vaidade. Aí é que é vaidade mesmo. Então nós vimos aqui, pessoal, estes 3 pontos aqui no texto de hoje sobre popularidade, influência, fama, sobre liderança, que é o perigo da soberba, que é o perigo da instabilidade e o perigo da vaidade. Estes 3 perigos estão sempre diante de nós quando falamos de popularidade, de influência, de fama, de poder. Nós estamos sujeitos à soberba, nós estamos numa situação instável, logo essa situação pode rapidamente mudar e nós estamos também numa situação em que a vaidade está muito presente. Mas isso não quer dizer que liderança e ser popular seja algo necessariamente ruim. A Bíblia fala sobre liderança, há diversos líderes na Bíblia, na palavra de Deus, inclusive na própria igreja de Cristo existem líderes. O problema é onde está o nosso coração. O problema é a cobiça, é o pecado, é a vaidade, é a avareza, é quando a soberba toma conta do nosso coração, é quando nós fazemos disso o sentido da nossa vida, é quando agradar pessoas se torna um ídolo, é quando nós colocamos a nossa fama, o nosso prestígio, o nosso nome no lugar de Deus, ou em detrimento de Deus e do Evangelho e da sua vontade. É quando nós somos mais importantes do que Cristo Jesus. É quando nós queremos moldar ao mundo, ao mundanismo e as suas ideologias para ficar bem com todo mundo, para ter o aplauso do mundo, para que as pessoas sempre falem bem de nós, para que as pessoas nos estimem, para que a gente tenha a glória deste mundo. Como disse Jesus dos fariseus, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E nisso é a glória do próprio ego, né? Nós queremos nos sobressair, nós queremos ser melhor do que os outros, nós queremos sempre estar numa posição de destaque, de superioridade, de admiração, e essa é uma extrema idolatria do eu, não é verdade? O problema é estas coisas no nosso coração, não é a liderança em si, não é a popularidade em si, não é a fama no bom sentido em si. Se você faz um trabalho honesto, não é? Se você é um bom líder, piedoso, temente a Deus, se você na sua área aí é bem sucedido, faz de maneira justa, bem feita, para a glória de Deus, né? Se você faz uma boa música, se você faz uma boa marcenaria, se você é um bom professor, se você é um bom instrumentista, um bom cantor, se você é um bom advogado, se você é um bom lojista, ou seja o que for, se você é bom no que faz de maneira justa, para a glória de Deus. E as pessoas te admiram por isso, te louvam no bom sentido por isso. As pessoas seguem, copiam o seu bom exemplo. Não tem nada de errado nisso. O problema está dentro do nosso coração. O problema é a vaidade no nosso coração. Quando nós olhamos, por exemplo, para as redes sociais, que bênção muitas delas, né? Nós podemos aprender aí nos tutoriais tanta coisa legal. Nós podemos fazer aula de qualquer coisa hoje em dia, né? Nós podemos
aprender dicas bacanas em várias áreas da vida, podemos passar por entretenimento, lazer, descontração, aprendizado. São ferramentas fantásticas e tem muito canal legal para a gente seguir, tem muitas pessoas legais para a gente se espelhar, mas o problema está no pecado no nosso coração. Bom, mas eu quero encerrar apontando para a real solução para tudo isso no nosso coração, não é? O texto fala aí da sucessão de reis, de um rei velho e tolo que não se deixa de molestar, e o seu sucessor vem e ganha seguidores, admiradores, ele domina sobre muitos, mas ao mesmo tempo aqueles sobre quem ele dominava logo seguirão outro, e eles deixarão de se regozijar nesse rei anterior e vão seguir a outro. Mas a Bíblia apresenta um rei eterno, um rei que nasceu humilde numa manjedoura, que nasceu pobre de fato, e ele se fez pobre por nós, e ele veio e nasceu ali num curral de animais, né? Viveu de maneira simples, não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas era extremamente sábio, era a própria sabedoria encarnada, o Deus homem, o rei prometido da linhagem de Davi, que se assentaria no trono e reinaria para sempre. E é lindo porque onde ele andava, ele arrastava multidões, pessoas seguiam a Cristo Jesus. E de fato, quando ele vai à cruz e o rei dá a vida pelo seu próprio povo, que antes eram inimigos declarados do reino, mas reconciliados no rei que deu a sua vida para reconciliar estes homens pecadores e fazê-los filhos de Deus, serem aceitos no reino de Deus. Este rei que deu a sua vida morreu de maneira humilde, morreu sendo humilhado, maltratado. Jesus Cristo é este que suportou todo o peso da ira de Deus que nós merecíamos, porque nós quebramos a lei de Deus, mas ele a cumpriu no nosso lugar e ainda sofreu o nosso castigo na cruz. Ele foi morto por nós, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo, ele subiu aos céus, se assentou no trono do universo e ele governa absolutamente sobre tudo está debaixo dos seus pés, principados e potestades, até mesmo a própria história, a igreja, absolutamente toda a criação, tudo que existe está debaixo do seu governo de justiça, de bondade e de equidade. E é nele que muitos se alegram, é nele que muitos se regozijam, é no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele sim é o Rei sábio que arrasta multidões de pessoas redimidas no seu sangue. Ele é o Rei da glória, como diz o Salmo 24, abram-se, ó portais eternos. Ele é o único que pode dizer aos portais eternos, se abram, e os portais se abrem porque ele é o Rei digno de entrar, e ele entra de maneira triunfal, apresentando a si mesmo como oferta, e é recebido pelo Pai, louvado pelos anjos, e se assenta no trono do universo, e com ele vêm todos os redimidos, aqueles que se regozijam nesse Rei maravilhoso e que reinará para sempre. Nós o seguiremos para sempre. É sobre Jesus Cristo, não é sobre você. A Bíblia não diz que você tem que ser o centro, que você tem que ganhar este mundo. Muito pelo contrário, Jesus disse, aquele que quer preservar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que quer seguir a Cristo, tome a sua cruz todos os dias e o siga, negue-se a si mesmo. Não é que nós perdemos a nossa identidade, não é que você vai deixar de ser quem você é, mas nós encontramos a nossa verdadeira identidade unidos a Cristo Jesus. A nossa vida só tem sentido unido quando nós estamos unidos a Jesus Cristo. Ele é quem nos redime da escravidão do pecado, ele é quem restaura em nós a imagem e semelhança de Deus que foi perdida, e ele nos molda pelo seu Espírito a sua própria imagem e semelhança. É nele que o Pedro, o João, a Marta, Maria, o Marcos, o André, e seja quem for, encontra a sua verdadeira identidade no homem perfeito que encabeça uma nova humanidade redimida, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É nele que eu encontro a minha identidade, e é no corpo de Cristo que eu vivo a verdadeira coletividade, que eu observo que eu não sou o centro, mas eu sou membro de um corpo e tem pessoas ali juntamente comigo formando um só corpo, que é o corpo de Cristo. É ali que eu tenho a minha verdadeira identidade
dentro dessa coletividade que é a igreja de Jesus Cristo. Não é sobre mim, é tudo sobre Jesus Cristo. Que bênção, que Ele cresça, como diz João Batista, e eu diminua. E tudo que eu fizer, seja em palavra e ação, eu faça para Ele. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, eu devo fazer tudo é para a glória de Deus. Então que Deus nos ajude para que nós usemos o lugar onde Ele nos colocar, as ferramentas que Ele nos der, as oportunidades que Ele nos der, para a sua própria glória. Que as pessoas, ao me olharem, não vejam em mim o quanto eu sou bom, inteligente, habilidoso, sábio, mas que elas olhem para o autor e doador de todas estas dádivas, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus soberano. A Ele toda a glória, que Ele seja glorificado na nossa vida, pois o fim principal do homem, o nosso alvo, objetivo, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O deleite da alma do homem está na glória de Deus. Nós fomos feitos para a glória, temos fome de glória e só a glória de Deus pode nos preencher. Jamais a nossa vanglória ou a vanglória dos homens podem preencher o nosso coração. Toda a glória ao Rei. Siga, acima de tudo, a Jesus Cristo. Se Jesus for aquele que você segue, como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se no topo da nossa rede social, se no topo da nossa vida estiver Jesus, se Ele for o nosso maior influencer, porque Ele não é só um modelo, né? Ele é quem opera isso em nós pela sua graça, pelo seu Espírito e pela palavra. Com certeza isso vai mudar todo o resto da nossa vida, as nossas prioridades. Com certeza a gente vai fazer uma limpeza aí no nosso Instagram, nos nossos canais do YouTube, no nosso Facebook, no Twitter, para que a gente glorifique mais a Deus e se aproxime mais de pessoas que estão mais próximas de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e um abraço e até mais.